essa votação consolida a anterior. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, primeiro eu faço um registro e um apelo à mesa diretora, ao presidente, que possa reavaliar, rever a decisão da mudança do setor de imprensa, que há anos acompanha os trabalhos aqui lá na lateral do plenário e que facilitem muito a comunicação e a informação de toda a imprensa do país aos trabalhos aqui desenvolvidos. Portanto, eu reitero, levo esse pedido ao presidente e à mesa diretora para que possa reavaliar a decisão do deslocamento do conjunto de jornalistas aqui da sala ao lado do plenário da casa. Senhoras e senhores, nós vamos tratar de 13 números que mostram a pior faceta do governo Dilma Rousseff. A propaganda do governo é incapaz de se contrapor aos números e aos dados que o Brasil acompanha ao longo desse último ano, desde o resultado das últimas eleições. A crise na área social é uma das mais graves da história. E são 13 números que assustam e mostram o custo Dilma, o que de fato esse efeito duradouro leva como preço a toda a população brasileira. A primeira delas, as várias estimativas e uma só verdade. O governo sempre apresentou números controversos em relação à quantidade de brasileiros vivendo na miséria. O que se sabe hoje, que se tem clareza, é que o número de miseráveis no Brasil aumentou em 171 mil famílias. E é preciso dizer, inclusive, que o IPEA sofreu durante o período do ano passado grandes pressões para que esses números não fossem apresentados. A propaganda enganosa. Quem não lembra das propagandas em que se falava em enfrentar a crise sem desempregar? Pois é, no Brasil real, desde que Dilma venceu as eleições, já são 2 milhões de brasileiros desempregados. E o PNAD lançou e demonstrou que a taxa de desemprego atinge 8,7%, a maior da série histórica. O terceiro, os cortes mascarados. O Bolsa Família é fundamental para milhões de famílias pobres desse país, vem sofrendo com sucessivos cortes. A previsão orçamentária de 16, na melhor das hipóteses, aponta para um aumento de 4%, insuficiente luz a inflação de 10% projetada para esse ano. 4. Pior impossível. Dilma prometeu 3 milhões de residências na terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. Até hoje não entregou nenhuma delas. 5. O Pronatec. No calor da disputa eleitoral, a presidente prometeu 12 milhões de matrículas até 2018. Agora o governo diz que só poderá oferecer no máximo metade desse número. Só este ano 57% das vagas foram cortadas. 6. Do maternal à universidade, o programa de construção de creches foi praticamente abandonado pelo governo. Das 6 mil creches previstas, pouco mais de 1.000 foram construídas, ou seja, 17% do prometido. 7. Dilma prometeu conceder 100 mil novas bolsas, ou programa Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras prometeu atender 100 mil jovens brasileiros. O que de fato vai acontecer é que em 2016 será suspenso por falta de recursos. 8. O FIES, o retrato fiel da pátria não educadora.
que se consolidou com 50% das vagas cortadas. O 9, as escolas públicas municipais e estaduais, que deixaram de receber quase 3 bilhões do governo federal em relação ao dinheiro direto na escola. Ou seja, sobretudo os municípios brasileiros sentindo a falta de cumprimento por parte do governo federal de recursos que eram responsáveis pela melhoria da infraestrutura das escolas. O 10, ter um sistema de saúde público eficiente é desejo de todos os brasileiros, mas o corte previsto no orçamento de 2015 foi de 13 bilhões a menos. Fica clara o colapso que atinge a saúde no governo Dilma. O 11, o fim das farmácias populares. Aqui nós já tratamos que no ano de 2016 o governo simplesmente zerou os repasses para o programa. Nenhum centavo será distribuído ou destinado a um programa que permitia, inclusive, compra com medicamentos em torno de 90%. 12, o consumo de bens essenciais em queda. A redução na renda dos brasileiros é tão severa que até as compras de bens essenciais do dia a dia sofrem queda. A redução do consumo de produtos alimentícios e bebidas chega a quase 5%. Enquanto o governo não corta na própria carne, obriga os consumidores e a população brasileira a fazerem. E o 13, o governo do arroxo. O salário mínimo projetado pela política de reajuste proposta pelo governo Dilma durante o seu segundo mandato, o seu primeiro mandato, fará com que no seu segundo mandato será de apenas 1% ao ano o reajuste do salário mínimo. Seguramente a propaganda governista fará de tudo para dizer que o salário mínimo aumentou, mas a verdade é que o aumento será o mais baixo nos últimos 20 anos e, de modo especial, um preço pago ao longo dos reajustes sucessivos durante o segundo mandato da presidente Dilma. Portanto, 13 exemplos de como a sociedade brasileira é atingida no social, enquanto o governo só trata de ajuste fiscal, em redução de custos, sem fazer o seu exercício de cortar na carne com a redução dos gastos públicos, não faz nenhum outro tipo de discussão com a sociedade brasileira em relação à meritocracia do serviço público, ao corte de cargos comissionados de modo objetivo, a discutir o papel do Mercosul como área de livre comércio, enfim, as matérias de reforma, de modernização da economia brasileira, que Dilma Rousseff fecha os olhos e o Brasil fica submetido a um discurso de ajuste fiscal sem tratar nada de novo que leve uma crença aos brasileiros, ao mercado, à economia, que há uma luz ao fim do túnel. O custo Dilma Rousseff são todos brasileiros que pagam nesse momento. Está encerrada.